Emerson Fittipaldi. Eu me lembro que eu era bem criança quando eu assisti aquela edição das 500 milhas de Indianápolis de 1989. Eu era pequeno o suficiente para não entender que aquela era outra categoria e eu achava que era uma extensão da Fórmula 1. Olha só que louco. Mas eu vibrei como poucas vezes na minha vida quando eu vi que naquela penúltima volta o Al Unser Jr. estava com o carro no muro e o Emerson tinha sobrevivido àquela batalha feroz naquela pista que é o templo do automobilismo e que Emerson seria o primeiro brasileiro a vencer a corrida mais importante do mundo. Eu quero deixar bem claro que eu tenho o máximo de respeito pelos 2 títulos mundiais de Emerson Fittipaldi na Fórmula 1, que eu reconheço a importância dele por abrir caminhos na categoria para Nelson Piquet, Ayrton Senna, Felipe Massa, Rubens Barrichello e tantos outros que passaram pela categoria máxima do automobilismo, que eu reconheço e agradeço pelas 2 conquistas em Indianápolis, que são emblemáticas para o esporte brasileiro, mas eu tenho que reconhecer que eu tenho que deixar tudo isso no passado, porque a pessoa que Emerson Fittipaldi se tornou é um ser que eu desconheço, é um ser abjeto, é um ser que eu não faço questão nenhuma de ter qualquer tipo de convívio, nem de perto e nem de longe. Diante de toda a pseudo-polêmica que foi iniciada pelo Rubens Barrichello sobre a homenagem que foi prestada por Ayrton Senna em Interlagos, com Lewis Hamilton dirigindo a McLaren, que Senna conduziu em 1990, onde o Barrichello também mostrou um comportamento problemático de alguém rancoroso, rançoso e invejoso. Aí vem o Emerson Fittipaldi e manda essa aqui, abre aspas. Eu acho muito legal o Hamilton, mas devia ser um piloto brasileiro, com certeza. Eu achei muito antiético o inglês no Brasil, guiar o carro do Ayrton. Desculpa, a minha opinião tem que ser verdadeira. Podia ser o Felipe, podia ser o Rubinho, podia ser eu, mas tinha que ser um brasileiro. E ele continua, Emerson Fittipaldi continua com a sua metralhadora. Abre aspas. Eu não sei quem escolheu. Se foi o McLaren, se foi a organização, não sei. Eu adoro Lewis Hamilton, não tem nada a ver com o talento, a personalidade que ele é, mas aqui no Brasil, não ser um brasileiro comemorando o carro do Ayrton, desculpa, é um chute fora do gol. Fecha aspas. O que pega aqui para mim é o uso do termo antiético. Isso aqui para mim é bem problemático, tá? Porque Emerson Fittipaldi passa bem longe de ser uma pessoa que é digno de dizer se algo é antiético ou não, com o histórico que ele tem fora das pistas. Tudo que eu vou relatar aqui é para mostrar um contraste entre a fala de Emerson Fittipaldi em relação à decisão de que Lewis Hamilton fosse o protagonista da homenagem do Senna, com as posturas de Emerson Fittipaldi fora das pistas. Tudo está disponível na internet, são fatos, não são factoides. Então, vamos pegar uma matéria do All Sport para ilustrar o meu ponto de vista, e aí vocês tiram as suas próprias conclusões, só para detectar se a fala do Emerson foi exagerada ou não. Vamos começar pela relação estremecida que Emerson Fittipaldi tem com Hélio Castro Neves. O Emerson Fittipaldi foi o agente do piloto da Fórmula Indy, mas a sociedade acabou em 2005, quando o veterano quis receber comissão de contratos com o piloto 4 vezes vencedor das 500 milhas de Indianápolis. Na sua autobiografia, O Caminho da Vitória, Hélio citou que a investigação dos fiscais norte-americanos, que lhe rendeu um processo por evasão fiscal, começou justamente após o término da parceria com Emerson, insinuando que o então empresário poderia ter vazado as informações que comprometeram sua vida fiscal nos Estados Unidos. Nada ficou comprovado contra Elinho, mas as relações entre as partes nunca voltaram ao normal. Abre aspas para Hélio Castro Neves. É complicado quando você entra em um casamento e sai dessa maneira.
fica difícil manter uma certa amizade. Talvez em ambas as partes tenha ficado uma cicatriz. O próximo caso que eu quero citar, que levanta certas dúvidas sobre a autenticidade de Emerson Fittipaldi em afirmar que Lewis Hamilton dirigindo a McLaren de Senna é algo antiético, está no fato do seu neto, Pietro Fittipaldi, já ter sido bancado pelo governo federal. E olha só, um governo federal que tem espectro político diferente daquele que ele assumiu na Itália quando decidiu ser candidato a deputado. Vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Vamos lá. Em 2012, Emerson Fittipaldi foi questionado pelo fato do seu neto, Pietro, na época correndo em uma das divisões de base da NASCAR, ter recebido uma verba de aproximadamente R$1 milhão aprovada pelo Ministério do Esporte. O piloto, que hoje é um dos reservas da Haas e está no programa da equipe como piloto substituto, mas na época corria na Fórmula 3 da Europa, é nascido em Miami, nos Estados Unidos, mas corre com licença brasileira. O dinheiro veio da Lei de Incentivo ao Esporte, que permite que pessoas físicas e jurídicas abatam parte do que tem de pagar de imposto ao governo para um projeto esportivo. Pessoas físicas podem contribuir com 6% do valor total e as jurídicas com 1%. Em setembro de 2011, o Ministério do Esporte aprovou o projeto de R$1 milhão para o programa de formação do piloto Pietro Fittipaldi na Fórmula NASCAR. Logo, Emerson Fittipaldi, que decidiu ir para um espectro político que é contra esse tipo de ajuda do governo para incentivo ao esporte, incentivo à cultura, incentivo à educação. Todo mundo sabe quem Emerson Fittipaldi apoiou politicamente nas últimas 2 eleições. Em nota, a empresa de marketing esportivo do bicampeão de Fórmula 1 garantiu que o repasse era legal e, de fato, é legal. A gente não está discutindo se há ilegalidade nisso. É totalmente lícito que até mesmo Pietro Fittipaldi receba incentivo do governo para sua formação ou até mesmo patrocínio para que ele entre em uma das categorias. O que pega aqui é a hipocrisia. Abre aspas para a empresa de marketing de Emerson Fittipaldi. Nessa nova etapa profissional da carreira de Pietro, os custos são significativamente maiores que os de 2011. E neste cenário, os recursos da família se tornam escassos. Por essas razões, utilizou-se o mecanismo de captação através da Lei de Incentivo ao Esporte. Então, Emerson, para de criticar iniciativas do governo ou de governos que apoiam para que atletas, estudantes ou pessoas que não têm condições de alcançar os mesmos lugares que Pietro pode alcançar porque vem de uma família teoricamente abastada, já que Emerson perdeu muita grana por conta de negócios meio errados que ele fez lá fora. Então para de criticar o governo que apoia inclusive o seu neto a ter uma carreira, tá? Porque senão as suas falas são hipócritas. O terceiro caso vem do sumiço do WEC, que era a polêmica mais recente envolvendo o nome de Emerson Fittipaldi na época. No final de 2014, o terceiro e último ano em que Fittipaldi promoveu a vinda do Mundial de Endurance no Brasil, por conta do não pagamento de serviços prestados no ano anterior, diversos colaboradores se negaram a cumprir seus contratos no ano seguinte, causando grandes transtornos para os organizadores. Não havia, por exemplo, uma boa conexão de internet no circuito para que os envolvidos na época pudessem trabalhar nas etapas. Na época, o CEO do campeonato, Gerard Neveu, foi irônico ao dizer que gostaria de se desculpar pelas fantásticas condições que vocês estão enfrentando neste final de semana. Não é nada do nosso lado. Nossa equipe só dormiu por 2 horas para tentar resolver os problemas. Desde então, a prova de Endurance saiu do calendário, ainda que Neveu tenha declarado por diversas vezes que tem interesse de voltar a correr em Interlagos, algo que aconteceu em momento posterior. Mas, obviamente, com um novo promotor. Abre aspas para Neveu. Certamente acho que Emerson é um grande piloto. Fecha aspas. Em tom irônico. Para terminar, vamos falar sobre a questão do IPTU, das dívidas de IPTU de Emerson Fittipaldi. O ex-piloto estava devendo mais de R$360 mil em IPTU.
O ex-piloto Emerson Fittipaldi terá os bens penhorados caso não pague uma dívida de R$20 mil com o município de São Paulo. De acordo com o UOL, a justiça acionou o ex-atleta de 75 anos por conta da falta de pagamento do IPTU de 2017. Segundo o site da Prefeitura de São Paulo, Fittipaldi tem mais de R$360 mil em débitos de IPTU não pagos. Além do imposto já citado, o ex-piloto também deve mais de R$100 mil em taxas judiciárias e dívidas de IPVA ao governo do estado. O bicampeão mundial de Fórmula 1 deve mais de R$55 milhões no Brasil e responde a 145 processos. O processo na justiça dos R$20 mil é de um imóvel localizado em Pinheiros. Segundo o advogado do ex-piloto, a dívida não é mais de Emerson Fittipaldi. De acordo com Lucas Gebali de Andrade, esse processo se refere a uma dívida de IPTU de um imóvel que não pertence mais ao Emerson há muitos anos, tendo inclusive já sido transferida para outros proprietários em 2 ocasiões. Mas não sei então por que estava no nome do bicampeão mundial. Talvez por causa de tantos problemas acumulados, Emerson Fittipaldi foi lá para a Itália tentar ser senador italiano pelo partido Fratelli d'Italia, partido de extrema-direita da líder Giorgia Meloni. Olha só que bacana. Emerson Fittipaldi não foi senador na Itália, o bicampeão mundial de Fórmula 1, perdeu a eleição europeia, ele pleiteava a vaga única que a América do Sul tem direito no parlamento italiano, mas foi derrotado pelo argentino Mario Alejandro Borghese. Segundo dados apurados pelo Ministério do Interior italiano, Fittipaldi recebeu 37.373 votos. O brasileiro foi candidato pelo Fratelli d'Italia, partido de extrema-direita liderado por Giorgia Meloni. A coalizão liderada pelo partido de Meloni foi a vencedora das eleições gerais na Itália com 26% dos votos. É a primeira vez desde 1945 que a Itália se torna um país governado por uma liderança pós-fascista. Então, Emerson, dizer que era algo antiético o Hamilton pilotar a McLaren do Senna na homenagem a Interlagos é, no mínimo, o equívoco do uso de um termo. Para não dizer que é uma fala hipócrita, para não dizer que é uma fala vergonhosa, canalha, covarde e imunda. Isso porque eu estou sendo gentil, porque o senhor tem mais de 70 anos. Da próxima vez, Emerson Fittipaldi, dobre a tua língua para falar sobre ética para qualquer pessoa. Não é porque é o Hamilton. Poderia ser o Nikita Mazepin. Poderia ser o Nicolas Latifi. Não importa. Dobre a tua língua antes de falar de ética ou da ética de alguém, de alguma empresa, de alguma instituição ou de alguma iniciativa. Se a Viviane Senna está apoiando a ação, se o Bruno Senna, sobrinho do Ayrton, aprovou a ideia do Hamilton pilotar o carro, reduza-se a sua significância de aplaudir a homenagem e cale a tua boca para falar da ética de alguém. De novo, eu estou sendo gentil para falar de Emerson Fittipaldi nesse momento. E é triste pensar que um dos esportistas mais importantes da história do Brasil tem a capacidade de se referir a uma atitude como essa, como algo que ele não consegue cumprir na sua vida particular. Os fatos estão aí, tirem as suas conclusões e vamos em frente, porque temos Fórmula 1 daqui a 2 semanas no GP de Las Vegas para coroar Max Verstappen como tetracampeão do mundo.